Boa noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Seminário Gestão de Condomínios e seus Desafios. A apresentação do primeiro dia do seminário está disponível no nosso canal do CRA-MG no YouTube. Eu vou pedir para vocês desculpas, porque houve um probleminha técnico aí entre a nossa plataforma do Zoom e o YouTube, então por isso que a gente ficou um tempo para iniciar e a imagem apareceu também um pouco antes para vocês. Mas vocês podem aparecer em nosso Instagram. Basta tirar uma foto, gravar um vídeo assistindo ao seminário. Vocês podem também postar, usando a hashtag o que o CRA-MG faz por mim e marcar @CRAMG_oficial, que nós iremos repostar a sua participação. Agradeço mais uma vez a participação de todos. Vocês podem mandar as perguntas através do chat aqui ao lado, basta visualizá-lo e efetuar o login no YouTube. Então, na programação de hoje, nós teremos a palestra Boas Práticas de Gestão Condominial, Orçamento, Prestação de Contas e Auditoria, que será ministrada pelo administrador Daniel Moreira Gomes. E, na sequência, teremos a palestra Mediação de Conflitos, Covid e seus reflexos nos condomínios, assembleias e convenções, que será ministrada pela senhora doutora advogada Maria Antonieta de Moraes Prado. A senhora doutora Maria é sócia e diretora de mediação e arbitragem especializada da CAMES. Para iniciarmos a programação de hoje, nós convidamos então o administrador Daniel Moreira Gomes, que abordará o tema Boas Práticas de Gestão Condominial, Orçamento, Prestação de Contas e Auditoria. Administrador Daniel, seja bem-vindo e a palavra está com o senhor. Obrigado. Boa noite a todos. Aqui é o Daniel, administrador Daniel Moreira Gomes. É com grande satisfação que estou aqui hoje, tendo essa oportunidade de falar um pouco, da minha experiência para vocês. Eu vou compartilhar já a minha apresentação, que aí eu já vou me apresentar um pouco mais. Um momentinho. Bom, pessoal, primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso presidente, o Geru, presidente do CRA e toda a equipe. É uma grande satisfação que estamos realizando aí o primeiro seminário de gestão de condomínios e seus desafios. Sou o atual diretor da Metrópole Serviços, grupo aí com mais de 25 anos de mercado, administrador, também contador e auditor contábil financeiro. Eu possuo MBA em auditoria e perícia contábil e pós-graduado também em gestão florestal pela Universidade Federal do Paraná. Com grande satisfação também, sou coordenador do GT, de gestão de condomínios, que esse GT foi formado agora pelo CRA, que é justamente no intuito aí de difundir para o público em geral informações aí sobre boas práticas aí de gestão condominial. Sou professor também de gestão contábil financeira da Grupo Educa, que hoje é a maior plataforma brasileira de cursos para gestores de condomínios. Bom, nas palestras do dia de ontem, nós podemos perceber que praticamente tudo que foi dito é condizente aí com a questão das boas práticas de gestão condominial. Então, para o enfoque da palestra de hoje, eu estou trazendo um enfoque mais para falar para vocês sobre orçamento, prestação de contas e auditoria, um enfoque até mais técnico e mais descritivo. Quanto à questão do grupo temático, eu fiz um apanhado aí na questão, o que a gente desenvolve nesse grupo temático. Então, são assuntos pertinentes aí à ciência da administração, onde que a gente vai difundir para o público geral sobre essa questão das melhores práticas. Então, apanhado pela internet, nesse grupo a gente vai estar estudando sobre a questão do organograma de um condomínio. Então, veja bem, na própria internet existem vários tipos de organograma. Então, qual vai ser nesse estudo, qual que seria realmente um organograma que represente
né, de forma mais adequada, o cenário hoje, né, da gestão condominial. Nós vamos tratar também sobre a questão da governança condominial. Né? Com esse slide, eu poderia falar aí, né, toda, né, só simplesmente com esse slide, né, a questão, olha, os assuntos, né, diversidade de assuntos que envolve, né, questão de prestação de contas, responsabilidade corporativa, controles internos e planejamento. Nós iremos tratar assuntos também como planejamento estratégico, tático, operacional de um condomínio. Isso é muito importante, que praticamente você não vê hoje no cenário condominial, né? Se falar sobre planejamento operacional dos condomínios. Bom, dando início, então, né, à apresentação de hoje, eu vou entrar no assunto do orçamento. O que seria, então, uma previsão orçamentária, né, de um condomínio e como fazê-la de maneira correta? Então, primeiro de tudo, é o princípio legal, né? Ele está previsto aí no artigo 1348 do Código Civil. E que estabelece as previsões, né, e da obrigatoriedade de se fazer essa previsão orçamentária. Okay? Então, uma boa previsão orçamentária de um condomínio, o que ela envolve? Ela o quê? Ela aumenta, qual é o objetivo? Ela aumenta a confiabilidade de análise, ela favorece a tomada de decisão, ela permite a otimização de atuação, ela funciona como uma vantagem competitiva e ajuda o condomínio a atingir seus objetivos. Né? A otimização, né, de atuação, ela é muito importante, porque através da previsão orçamentária, você consegue principalmente identificar quais são as maiores contas de um condomínio e você realmente poder agir de forma mais efetiva nessas grandes contas. Então, para uma análise cronológica referente a como fazer uma previsão orçamentária, eu dividi em 10 tópicos para a gente estar. Primeiro, eu vou falar sobre analisar o histórico de contas de um condomínio, dividir as despesas em grupos e calcular uma média, considerar reajustes anuais, considerar as taxas de inadimplência, incluir gastos emergenciais, identificação das despesas fixas, identificação das despesas variáveis, estimativa de novas despesas para o próximo ano, projeção da receita esperada para o próximo ano e cruzar as informações e avaliar se a despesa estimada corresponde à quantia que a entidade projetou captar. Identifique, então, os principais grupos. Né? Quais são as principais contas para uma previsão orçamentária? Então, folha de pagamento, ela representa hoje de 50% a 70% de todos os gastos. Né? Energia elétrica, né, das áreas comuns, gás e água. Nós temos aí os custos com manutenção e conservação das estruturas e materiais de consumo e custos administrativos, com pagamento de síndicos, administradores de condomínio, assessoria jurídica, enfim. Então, o primeiro tópico, analisar o histórico de contas. Então, a primeira etapa é o quê? É fazer esse levantamento detalhado de todas as despesas anteriores do empreendimento. Eu sempre falo, né? Do último ano, e, se possível, né? De 24 meses. Né? Ou seja, você vai ter uma previsão mais realista. Daniel, mas é uma pergunta muito recorrente, mas o condomínio que está começando? Aí o próprio administrador, a administradora de condomínio, baseado em sua experiência, pode contribuir muito para ajudar a startar, né, essa primeira previsão orçamentária. Segundo, dividir as despesas em grupos e calcular uma média. Então, ou seja, os itens que geram despesas que foram citados acima e podem ser divididos em pequenos grupos. Né? Ou seja, divida em grupos de folha de pagamento, manutenção, equipamentos. Isso irá facilitar muito para que você construa essa previsão de forma mais eficaz. De considerar reajustes anuais também, ela é muito importante. Então, faça uma análise de todos os contratos dos seus fornecedores, chama atenção aí, um dos índices mais praticados é o IGPM. Hoje, o IGPM, a gente sabe que está impraticável. Hoje, eu indico muito que se utilize um IPCA, um índice mais adequado, né, para que o gestor ele possa entrar nessa negociação aí futura. Quarto, considerar as taxas de inadimplência. Hoje é um dos maiores problemas dos condomínios.
né, de ter esses números aí, sem que possa incorporar um percentual aí para essa taxa de inadimplência. Quinto ponto, incluir gastos emergenciais, né? Todo condomínio sempre tem, né, algumas despesas, né, imprevistas, né? E é interessante você colocar um percentual de gastos, né? Um cano que sexto item, identificação das despesas fixas, né? É possível algumas despesas, né, como manutenções mensais de elevador, né, eu digo é aquele contrato que a gente sabe, né, que o valor vai ser sempre o mesmo. Alguns contratos estão incluídos algumas peças, né, outras não dá para se ter essa previsão fixa, né, custo com o pessoal, administração, outras. Identificação das despesas variáveis, né, são aquelas que aumentam ou diminuem de acordo com as atividades e os projetos realizados ali no condomínio. O aluguel de novo espaço para a execução de um treinamento, ou então, às vezes, uma área, né, um evento que está sendo realizado no condomínio, isso vai gerar novos serviços ali, vai gastar mais material de limpeza, né, dentre outras. Então, isso é considerado como despesas variáveis e tem como se blindar essas despesas variáveis, né? Por exemplo, criando-se uma taxa, né, de uso de salão de festa, né, da área de churrasqueira e assim por diante. Oitavo ponto, estimativa de novas despesas para o próximo ano. De acordo com o planejamento, veja bem, né, quando eu abri essa ação, eu falei do GT, e lá estava um dos assuntos a serem estudados, né, a questão do planejamento, como ele é importante, né, na previsão. Então, através desse planejamento, você consegue, inclusive, identificar, né, quais os projetos ou atividades e as respectivas metas que estão previstas para serem realizados no próximo ano. Ok? Nono item, questão da projeção da receita esperada para o próximo ano. Então, a partir do momento que você já listou as despesas previstas, que sejam elas fixas, variáveis e futuras, né? Então, é o momento de verificar quantos recursos o condomínio ele possui, quanto necessitará para alcançar essas metas, ok? E o 10º item, o próximo passo é o quê? Cruzar as informações e avaliar se a despesa estimada corresponde à quantia que o condomínio projetou. Então, existe, numa previsão orçamentária, existe o que nós chamamos de orçamento anual. Existe a previsão mensal, né? Ou seja, o orçamento você vai acompanhando durante todo o ano. E existe o realizado. Mais na frente, eu estarei demonstrando, né, em termos de relatórios, de que forma que a gente expõe isso, né, demonstra isso para os condomínios. Então, por isso é muito importante seguir o orçamento, né, analisar como a realidade se compara com as projeções e ir fazendo as alterações. Como o síndico deve aprovar a previsão orçamentária? Para que seja válida, a previsão deve ser aprovada em Assembleia Geral. Isso é muito importante, que geralmente, né, caso o condomínio esteja com um déficit financeiro, o assunto pode ser tratado em assembleias extraordinárias. Então, o gestor condominial deve analisar o que todo o material levantado anteriormente está pronto para responder às questões possivelmente levantadas. Bom, pessoal, aí está um modelo de previsão. Veja que na terceira existe o realizado, né? Então, se você pegar esse realizado, despesas e receitas, isso aí é uma demonstração no formato, né, dos grandes grupos, né? Aí, no caso, receita. Aqui eu não estou detalhando, né, o que está. Então, veja bem que na linha de cima a gente entra com a parte, né, do planejamento que foi feito, orçamento anual, esse que é levado, né, para a Assembleia Ordinária, para aprovação, e depois vem as previsões mensais, né, que durante aí, o ano você vai fazendo as previsões, porque às vezes em janeiro, né, em fevereiro, você sabe que teve uma alteração, uma mudança ali não prevista, e você vai trabalhando essas previsões mês a mês.
ok? Alerta aí para a questão aí do índice geral de preços, por exemplo, o IGPM, né? O IGPM no acumulado dos últimos 12 meses, ele está de 32,02%. Então, isso é altamente impactante hoje, né, numa projeção orçamentária de um condomínio, ok? Esse aí é um outro modelo de relação médias, né, orçamento anual, previsão mensal e o realizado, e sempre com gráficos, né, que ele é muito uma demonstração, né, de um relatório visual. Em um outro formato, eu sempre falo, né, por exemplo, tente, inclusive, na ideia de você transformar os números em percentuais, né? Então, por exemplo, se você já fez, você pegou o realizado, né, e você já fez essa projeção, insira os índices, né, os indicadores que você acha que é necessário e compõe aí os percentuais, tá? Isso facilita demais quando você faz essa transposição. Então, agora a gente falou um pouco do orçamento, a gente vai estar entrando agora na parte da prestação de contas, né? Novamente, segundo o artigo 1300 brasileiro, o síndico é obrigado a prestar as contas da Assembleia anualmente, né? Normalmente a vida do condomínio ela começa ali, né? Agora passou ali, né? O decorrer do a prova é a Assembleia. Eu sempre falo, você sempre vai prestando conta mês a mês, né? Então, eu separei esses tópicos, ou seja, entenda como fazer um relatório financeiro realmente eficiente. Então, reúna a documentação necessária, crie os relatórios, repasse os dados ao Conselho Fiscal, apresente e disponibilize a prestação de contas e conte com um bom software de gestão para otimizar o primeiro tópico, né? Reúna a documentação necessária. Então, levante todos os documentos essenciais. Tem que estar no sua posse, você tem que realmente saber, de fato, da vida do condomínio. Por isso que eu sempre falo, a responsabilidade hoje de um síndico é muito grande, ele responde civil e criminal. Então, é importante também que o condomínio ele tenha a sua conta própria, né? O síndico ele tem que acompanhar tudo que está acontecendo. Então, separe ali, mês a mês, né? Sempre tem em mãos ali as despesas, né? As receitas, né? O saldo financeiro, o extrato da conta do condomínio, é muito importante que a conta seja do condomínio, por vários aspectos, né? Um dos tópicos aí vai ser sobre a questão da auditoria, né? Onde que a gente fala um pouco sobre a importância, né? De se ter essa conta própria, até pela questão das conciliações aí, né? De extratos, né? As conciliações financeiras, situações de inadimplência do condomínio, seguros e certificados obrigatórios, certidões negativas do condomínio, muito importante, né? Vai pedindo, acompanhe também as certidões negativas. Aqui a gente tem, inclusive, um sistema que ele funciona de forma automatizada, né? O sistema ele sempre vai buscando os órgãos aí, né? E ele acusa, né? Caso tenha algum tipo de problema. Gastos com alguma reforma ou manutenção que fugiu das despesas mensais e qualquer outra pendência que seja pertinente considerar. E os relatórios, né? Um relatório que eu acho que é muito importante, que poucas pessoas eles se utilizam dela, é o relatório de orçamento, né? Uma das coisas que são muito questionadas hoje nas assembleias. Qual foi o critério utilizado aí para a contratação desse fornecedor? Então, o relatório de orçamento, ele serve para isso, né? De você estar vendo ali se foi o critério de preço, ou de qualidade de serviço, ou de referência, né? Relatório de receitas, relatório de despesas, balancete demonstrativo de receitas e despesas, vou falar um pouquinho mais na frente sobre essas diferenças, certo? E relação de inadimplências. Repassa os dados ao Conselho Fiscal.
Geralmente as convenções cita que o Conselho Fiscal ele é permitido que seja um síndico externo, né? Mas geralmente o Conselho Fiscal tem convenções que obrigam que seja apresente e disponibiliza a prestação de contas. Então, todos os condôminos devem receber um parecer bastante detalhado do documento. E hoje, ferramentas, né, sistemas para o síndico ele possa disponibilizar não só os demonstrativos, mas também os documentos. Isso faz uma aprovação e uma gestão mais tranquila. Conte com um bom software de gestão para otimizar é essencial de você ter realmente uma administradora por trás para todo esse amparo aí, né, de sistema. Isso gera mais credibilidade e confiança nas informações. Bom, é um modelo, né, de sequência, né, eu aparecer ali já de imediato. O certificado de auditoria, a gente vai estar falando, né, posteriormente, isso é muito interessante. Isso, às vezes, é uma exigência que é feita até por investidores, né? O investidor, às vezes, para ele é interessante que se tenha, né, um balancete demonstrativo de receitas e despesas, né, utilizar sempre que necessário de notas explicativas, né, por uma movimentação que você considerar atípica, insira ali a nota explicativa, né, ela já vai facilitar ali o entendimento, né, do condômino, né, do leitor. Uma sequência aí, a questão do fluxo de caixa, né, insira o fluxo de caixa, os extratos bancários, que são essenciais. Geralmente, em processo de auditoria, uma das coisas que a gente identifica de imediato é o extrato bancário e já faz a conciliação. Então, tem o extrato, coloca a documentação ali por ordem do extrato, né, o movimento de caixa, a mesma coisa, né, coloque ali os documentos posteriormente na ordem, né, cronológica, relatório de inadimplência do mês, inadimplência geral e anexo aí os orçamentos realizados. Ok? Uma outra coisa interessante que eu síndico, às vezes, nas reuniões junto ao Conselho Fiscal, e também tem um livro do Conselho Fiscal, ata, né, tudo que foi definido internamente, ir ali para esse livro. Isso é muito interessante. Então, os itens fundamentais aí, padronize a questão das informações, automatize as tarefas manuais para que você tenha mais tempo, né, para outras funções até mais importantes aí dentro do condomínio. Invista na capacitação do setor financeiro, isso é muito importante. E, às vezes a gente tem reuniões que a gente vê que realmente existe essa deficiência enorme, né? Você fala, tem conciliação bancária, às vezes a pessoa não sabe do que se trata, enfim. Mas invista-se na captação, vale a pena, né? Se ter, às vezes, até se tem um administrador, né, acompanhando tudo isso. Use dados confiáveis para as tomadas de decisão e, de novo, aí, do software de gestão, hoje, que ele é essencial hoje na gestão de condomínio. Bom, entrando agora, chegou a hora, né, de você apresentar, né, toda essa assembleia, tá? Primeiro, eu falei sobre a questão para a assembleia. Prepare-se antes, é polêmico, né? Então prepare, tenha essas informações, tá? Prepare o material de apoio para entregar aos condôminos. A gente trabalha muito com um demonstrativo anual, onde que ele vem todas as contas, né,
e a pessoa já tem uma visão, né? O condomínio já tem uma visão ali mês a mês. Aí, no dia da assembleia, é impossível, né, de você estar passando todos os meses. Então, subtende-se que a pasta ela já foi disponibilizada, né, ela já foi remetida aí para os condôminos, para uma análise, e ali você vai estar pedindo o quê? Uma aprovação das contas do período da sua gestão. Prepare uma apresentação visualmente estimulante e divida tudo em categorias. Com ações importantes, né, o item 1, né, uma apresentação visualmente estimulante, como tenha, né, o que e divida tudo em categorias. Né? Ô, Daniel, tudo bem? Desculpa te interromper aí. Por um acaso, o senhor está com fone? Ué, Ô, Daniel, beleza? tô Pessoal no vendo? chat estamos se ouvindo. O pessoal no chat está perguntando se o senhor, por um acaso, está com fone. Não. É porque está falhando um pouco, o seu áudio está falhando um pouquinho, tem hora que ele fica um pouco mudo. Mas é só se você. Se você colocar o fone, eu acho que vai melhorar para o pessoal lá. Ontem foi a mesma forma que ontem eu fiz os testes aqui. Não, deu certo. Hoje está com alguns problemas técnicos mesmo. A gente está até pedindo desculpa para o pessoal aí. Olha aí, vê como é que tá. Tá ótimo. Agora eu acho que melhorou sim. Melhorou? Muito obrigado e desculpe interrompê-lo. Eu que agradeço. Para que eu coloque o fone, parece que está tendo algum problema na questão aí do áudio. Vocês estão vendo a apresentação? Está aparecendo a apresentação sim, e melhorou um pouco o seu áudio. Tá ok. Tá ok. Posso dar sequência? Pode dar sequência, Daniel. Obrigado, viu? Bom, pessoal, então, dando sequência na apresentação, então, no dia da apresentação, né, em assembleia, divida tudo em categorias. Né, separe os valores em categorias, por exemplo, custos mensais, despesas extraordinárias, orçamentos de obras, etc. Tem que entender que ali o público, né, tem pessoas ali com formações diferentes. Tudo que você puder expor, né, com certeza irá acrescentar. Por exemplo, glossário, né, eu indico, coloque o glossário ali, explique para as pessoas, né, o que fundamentou ali para compor as receitas, as despesas, resultado de exercício, o que seria resultado de exercício, resultado corrente, resultado, né, transitado, resultado a transitar, enfim. Uma outra questão interessante, né, que eu gostaria de estar passando, é que existe uma diferença de demonstrativo financeiro e demonstrativo contábil. Tá? Isso é muito... Por exemplo, é interessante de saber expor isso para o público. Né? As pessoas confundem muito balancete de demonstração contábil com demonstrativo de receita e despesas. Né? Um balancete contábil, inclusive, ele tem que ser assinado
forma de se apresentar, de se construir, né? Então, isso aí é um modelo, por exemplo, de um demonstrativo de receita e despesa. Veja bem aí que nós temos aí, né, de forma bem clara, né, o que foi arrecadado por cada classe, né, por quais unidades, né, quais os valores. Lá embaixo, no campo aí de despesas, separado também por categorias, né, despesas com tarifas públicas, despesas bancárias e um resumo, né, saldo anterior, total de receita, total de despesa, né, e a diferença. As contas também, os saldos das contas correntes, de movimento de caixa, de fundo de reserva, então isso é muito importante, tá? Esse aí é um outro demonstrativo que é muito utilizado durante a... Então, esse demonstrativo é muito utilizado, né? Aí você tem uma visão geral, né, dos demonstrativos aí de receita e despesa durante todo o seu período. Veja que isso são relatórios demonstrativos financeiros. E de preferência que esse demonstrativo que você está disponibilizando ali já esteja devidamente assinado, né, pelo síndico e pelo utilização aí de gráficos, né? A gente são outros modelos aí de gráficos também que são muito utilizados. Muitas despesas aí, classes, encargos sociais, despesas bancárias, despesas com pessoas. Para que você tenha uma boa ação em assembleia. E sempre tem em mãos, né? Tem alguns assuntos que são sempre perguntados, geralmente são né? E a gente sabe que que a folha de pagamento, ela compõe aí os principais grupos de despesa, saber qual que é o custo aí de cada funcionário, de um porteiro noturno, porteiro diurno, então isso é muito importante. E entrando aí dos demonstrativos contábeis, né? Aqui nós temos e geralmente até os comerciais, eles já pedem uma estrutura de demonstração contábil. Então, de saber diferenciar, né? Ou seja, demonstrativo contábil. O balanço patrimonial que nós construímos aí, tem alguns condomínios. Realmente, inclusive, né, dos condomínios comerciais, lá tem grandes empresas, né, multinacionais que estão ali dentro. O nível de exigência até muito maior, né, do que alguns condomínios aí residenciais. A RE, também aí um modelo para os senhores, um comparativo também de movimento. Os objetivos, então, da gestão contábil financeira. Então, é o quê? Fornecer informações de natureza econômica, financeira e patrimonial. Então, a gestão contábil financeira é uma ferramenta valiosa para ajudar na administração do condomínio, sendo sua principal função aí, então, informações úteis, ao embasamento de suas decisões e adequada avaliação de situação econômico-financeira. Então, numa análise de balanço, a gente pode ter indicadores aí para o condomínio. Quais são os índices de liquidez, índices financeiros, indicadores de custo de capital, índices de endividamento, ou seja, tratar realmente o condomínio como uma empresa. Os usuários internos, né, desses demonstrativos, desses indicadores, os administradores do condomínio, os proprietários, condôminos e funcionários. Quais seriam os usuários externos? Fornecedores, instituições financeiras e
Então, finalizamos aí a parte da prestação de contas. Auditoria. Eu falo que a auditoria é a cereja do bolo, né? As pessoas, às vezes, confundem, né, a investigativa, né? A gente sempre indica que se tenha, né, coisa, né, quando eu falo de auditoria investigativa, como se fosse uma coisa ruim, né, de penalizar. Não. A auditoria ela está aí para realmente, para entrar, para certificar, né, para apontar melhorias aí do processo, né? Então, a auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidência objetiva e avaliado objetivamente para determinar até que ponto os critérios de auditoria são cumpridos. Geralmente, nos condomínios, né, nós atuamos muito na auditoria interna e na auditoria externa. Irregularidades envolvendo síndicos e administradores, né? Superfaturamento de bens e serviços, pagamento de comissões devidamente, apresentação de recibos sem valor legal, contratação de empresas irregulares, ausência de notas fiscais e contratos, né? Saques ou transferências sem a devida escrituração, pagamentos em duplicidade, pagamentos com multas, não observância de retenções e recolhimentos de impostos, ausência, né, de documentos importantes, classificação inadequada das contas de classe e ausência de conciliações financeiras. Riscos e dores para síndicos, conselho fiscal e condomínios, autoexposição em função de não efetuar validações necessárias, falta de domínio de aspectos jurídicos, contábeis, trabalhistas e fiscais, terceirizam e ignoram responsabilidades, perdem muito tempo com o processo de assinaturas, guarda e digitalização de documentos físicos, riscos de responsabilização civil e criminal. Então, surgem suspeitas de irregularidade, má gestão, muito desgaste e prejuízo para todos. Algumas convenções, aí até a parte de tendências, né, algumas convenções de condomínios obrigam a contratação de auditoria preventiva. E não de prevenção. Então, isso ocorre de forma preponderante no setor, né, de condomínios, infelizmente. Então, eu sempre digo que se tem, assim, uma auditoria preventiva hoje nos condomínios. O objetivo de uma auditoria é determinar a conformidade com requisitos, verificar a eficácia do sistema em atender os objetivos e identificar as auditorias. Tá? Então, enxerga o auditor ali, não só para certificar ali a questão, né, dos números, né, do financeiro, mas o auditor ele atua nos processos também, né, dos condomínios. E quais são os 3 pilares da auditoria? Processo de auditoria, auditor e auditado. Né? Então, ali embaixo, né, um processo de auditoria, um diagrama, né, ou seja, tem a entrada, os recursos utilizados, os responsáveis, como, né, realizar essa auditoria e quais são os resultados esperados. O ciclo de auditoria, tem que envolver a alta direção, né, o conselho fiscal, eles não contribuíram, já começa a inviabilizar. Avaliação de risco prévio e periódico, código de ética, políticas de controles internos, ação e treinamento da equipe. Muitos condomínios a gente vê que tem canais, né, de comunicação e denúncia mais adequados aí dentro dos condomínios. Investigação interna, investigação externa, que é a due diligence, e monitoramento da auditoria. Então, geralmente, a auditoria de condomínios então, ela é feita em 3 etapas. Então, primeiro ocorre o planejamento, aí de programas de trabalho, discussão de assuntos que demonstram riscos. A inspeção depois vem a inspeção dos documentos, né? Os aspectos, né, as normas, e depois a apresentação do relatório, né, diretivo, para depois ser levado isso, né, para as assembleias. A auditoria preventiva, ela gera, né, eu falo dos 4 Cs, mais conformidade, mais confiabilidade, mais controle, mais clareza. Existe uma grande diferença de eficiência e eficácia. Né? Eficiência, fazer as coisas com excelência, automatizando o máximo os processos. Fazer as coisas certas.
Construção de valor, todos saem ganhando, né? É bom para as administradoras, é bom para os síndicos, é bom para os condôminos e é bom para os investidores. Então, valor agregado, percepção de valor de confiança, compliance, relação mais profito-douradora com o mercado e fidelização. Auditoria acompanhando todo esse processo vai te ajudar até na fidelização. Esse é um modelo de certificado que nós praticamos aí. Hoje a gente utiliza assinaturas eletrônicas, né? E, novamente, o artigo 1348 do Código Civil é obrigado a prestar contas à Assembleia anualmente quando exigido. Entrando um pouco na parte aí, né, do mercado condominial, tecnologias de sustentabilidade. É interessante trazer alguns cases aqui de alguns fornecedores. Isso traz realmente um diferencial competitivo e uma valorização ali do patrimônio. Farei alguns cases. Por exemplo, essa empresa que tem atuado muito com os nossos clientes, empresa SCI, aplica tecnologia de ponta a ponta, não só né, sistema de segurança eletrônica, automação, aplicando também os aspectos de sustentabilidade. Gostaria de trazer o case aí, são até o edifício Acaiaca, ele na própria fazenda, a própria unidade solar. Então, temos aí também o edifício do Acaiaca, inclusive, né, que faz parte do patrimônio. E também um outro modelo de condomínios que nós temos aqui em Belo Horizonte, ele possui até aquele certificado de sustentabilidade até da prefeitura. A prefeitura emite certificado bronze, prata e ouro, eles têm certificado ouro, é um condomínio também modelo aí para estar sendo como referência. Daniel, boa noite. Está me escutando? Realmente seu áudio não melhorou. Seu áudio não melhorou. O pessoal no chat está informando aqui que seu áudio não melhorou, né? Como a gente tem uma programação pré-estabelecida, talvez depois a gente estava até conversando na técnica, pessoal, que talvez depois a gente possa repetir essa palestra. Não é isso, Daniel? Ficou muito ruim o áudio, está picando demais? Está picando demais, talvez seja uma atualização do seu próprio computador, que o pessoal da técnica aqui tentou fazer uma interferência, mas... E não deu certo. Não deu certo. Então, provavelmente é no seu computador, aí não teria como o pessoal arrumar agora o seu áudio. Né? Ele está picando. Por exemplo, agora que nós estamos conversando aqui, seu áudio está bom, mas enquanto você estava fazendo a palestra, ele estava picando muito, e melhorou um pouco, voltou a falhar, ter a falha. Então, você já está caminhando para o final, né? Eu já praticamente finalizei aqui. E aí a gente faz uma pergunta, passa para a próxima palestrante, para a doutora Maria Antonieta. Eu peço desculpa mais uma vez ao público. E aí a gente depois remarca essa palestra, né? Pode ser. Você pode disponibilizá-la também ao público? Sim, claro. Então, aí o que a gente faz? A gente disponibiliza a palestra e vê uma nova data para você repetir. Ou então, Rafa, aí no caso nem seria interessante disponibilizar, né, a apresentação. A gente marca uma live, então, sobre o assunto. Isso. Né, e a gente repete, porque essas coisas podem acontecer. Pode ser que seu áudio esteja atualizando automaticamente. Aí ele ao vivo, né? Isso poderia acontecer mesmo. A gente segurou um pouco, porque eu já tinha feito uma intervenção, uma ou duas intervenções, então eu segurei um pouco. Eu acho, Rafa, que realmente seria o pessoal não estava conseguindo escutar.
Eu acho que seria interessante se até colocar que houve problemas técnicos, que vai ser desenvolvido depois de uma live sobre esse assunto. Eu acho que você pode Isso. até a próxima palestrante por causa do horário. Ok. Muito obrigado, então, Daniel, mais Tá uma certo. vez. A gente Eu vou continuar aqui. a gente remarca a palestra do senhor numa outra oportunidade. Quero pedir desculpa mais uma vez ao pessoal aí do chat, né? E a gente faz uma nova palestra em uma outra data e avisa aos senhores. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Então, pessoal, para abordar o tema mediação de conflitos, Covid e seus reflexos nos condomínios, assembleias e convenções, nós convidamos a advogada doutora Maria Antonieta de Moraes Prado. Doutora Maria Antonieta, seja bem-vinda e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui hoje e agradeço o convite que foi feito para a Câmara de Mediação e Arbitragem através da nossa unidade de Minas Gerais. A gente fica muito feliz com essa proximidade com o Conselho. Bom, eu estou aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre o que é mediação de conflitos, esse período, esse momento que a gente está vivendo de pandemia, e o que tudo isso está refletindo e pode refletir ainda nos condomínios, nessa vida condominial, nas assembleias, nas convenções, enfim. Bom, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, rapidamente, a apresentação. Eu vou compartilhando e descompartilhando ao longo da minha fala, mas só para que a gente se situe aqui no que eu gostaria de trazer para vocês. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, dentro desse tema, é trazer um pouquinho a noção do que são os métodos autocompositivos de resolução de conflitos. Eu não sei o conhecimento que cada um de vocês tem sobre isso, mas toda vez que a gente fala de mediação de conflitos, eu acho importante falar das diferenciações, porque até mesmo dentro do mundo jurídico tem muita confusão sobre isso. Então, eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui as noções que a gente sempre procura falar sobre negociação, conciliação e mediação de conflitos. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, métodos autocompositivos de resolução de conflitos são outras formas da gente resolver os conflitos e nas quais o poder de decisão permanece com as próprias pessoas que estão envolvidas naquela questão. Isso difere dos métodos heterocompositivos, quando o poder de decisão está nas mãos de alguém alheio ao conflito. Dentro desses métodos autocompositivos, a gente tem essas três vertentes, que são as mais faladas, que são negociação, mediação e a conciliação. Bom, negociação é um fato da vida, todo mundo sabe, a gente todos os dias negocia o tempo todo, né? E é uma forma que a gente tem, uma forma básica da gente conseguir aquilo que a gente deseja através das outras pessoas. Essa definição está num livro muito divulgado dentro da área da mediação de conflitos, que é do autor William Ury, que é Como Chegar ao Sim. E tem um outro livro dele também nessa mesma linha, que chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo.
que fala que negociar é desenvolver essa comunicação que é uma via de mão dupla, na tentativa da gente chegar a um acordo. Então, é essa autocomposição, é essa comunicação direta para tentar resolver conjuntamente um problema. E é importante a gente dizer que a negociação, ela não deve servir só para resolver um conflito que ele já ocorreu, mas sim resolver questões que podem vir a ocorrer no futuro, porque você já pode negociar para criar opções para algo que é novo, que pode ser novo, que ainda nem surgiu. Dentro da negociação, as pessoas, como elas estão conversando e se comunicando diretamente, elas têm uma ampla liberdade, elas têm um controle total sobre aquilo que elas estão fazendo, sobre o procedimento e também sobre o resultado, né? Aquelas decisões que elas vão tomar. Então, a negociação é a primeira forma, a forma mais adequada de você tentar resolver um conflito. Seria ideal que todo mundo conseguisse resolver essas questões por meio da negociação, mas nem todos conseguem e nem sempre que se tenta é fácil se sair bem. Outra definição que a gente tem de outro método que a gente tem de autocomposição é a conciliação. A conciliação, ela também é uma negociação, só que ela já é uma negociação que é intermediada, facilitada por uma terceira pessoa neutra, imparcial, que é o conciliador. No nosso Código de Processo Civil, no artigo 165, parágrafo 2º, não tem uma definição direta do que é uma conciliação. Aliás, o nosso Código de Processo Civil, ele não trabalhou muito bem esses conceitos de conciliação e de mediação. O CPC apenas traz que a conciliação, ela ocorre quando não há vínculo anterior entre as partes. Só que na prática, ela não ocorre desta forma. Na prática, a conciliação, pelo menos o que aconteceu na prática brasileira, principalmente por iniciativas dos tribunais de justiça, que fazem muitas semanas de conciliação, é que a conciliação é utilizada para resolver casos mais simples, menos complexos. Então, por exemplo, um direito do consumidor, às vezes você comprou uma passagem aérea e perdeu o seu voo, enfim, questões mais objetivas que normalmente você usa esse método da conciliação para resolver. É um procedimento mais breve, mais rápido, né? E é um procedimento já diferente da negociação, que as pessoas têm um controle total ali sobre tudo, porque a conciliação você já renuncia uma parte do controle do procedimento, continua mantendo um controle sobre o resultado. Se as pessoas conciliarem ali, elas vão estar fazendo aquilo que elas acham que é melhor para elas e elas vão decidir sozinhas. Então, existe esse controle sobre o resultado, mas renuncia-se uma parte do controle do procedimento, porque você vai ter ali já uma terceira pessoa, um conciliador, estabelecendo uma dinâmica para aquela conversação e para aquela negociação. E aí a gente chega na mediação, que é o que a gente vai falar mais hoje. A mediação, ela é igual à conciliação no sentido de ser também uma negociação facilitada, intermediada por uma terceira pessoa neutra e imparcial. Importante que vocês saibam, quando a gente está falando de de conciliação, a gente está falando de conciliador, que tem uma formação mais simples, mais rápida. E quando a gente está falando de mediação, a gente está falando que esse terceiro que vai auxiliar é um mediador que tem uma formação mais complexa. Isso por quê?
porque a mediação, normalmente, ela lida com questões mais complexas. A Lei 13.140 de 2015 é a lei da mediação. Percebam que ela é recente, então esse interesse pela mediação de conflitos, pela resolução de conflitos no âmbito extrajudicial, ele já tem há algum tempo, mas no Brasil ele vem ganhando força, principalmente nos últimos 5 anos, por conta da lei de mediação. O artigo 1º da lei traz a definição. É uma atividade técnica exercida por uma terceira pessoa imparcial que não tem poder de decisão e que vai ser escolhido ou vai ser aceito pelas partes e vai auxiliar elas, estimular elas a identificar e desenvolver soluções que sejam, que as pessoas, as partes considerem que sejam adequadas para aquela controvérsia. Então, basicamente, é isso. A negociação está presente em todos os métodos. A conciliação, normalmente, ela é utilizada para questões mais simples, mais objetivas, e a mediação para questões mais complexas, como, por exemplo, a gente vai falar das questões condominiais. Na mediação também, como tem o mediador, né, que é a terceira pessoa, as partes também estão renunciando ali um pedaço do controle do procedimento, mas continuam tendo um controle total sobre qualquer resultado, sobre qualquer acordo que tiver ali. Bom, então vamos lá. A mediação, ela é um procedimento totalmente voluntário. Então, se você tiver uma pessoa que queira participar, que tenha um problema, uma questão, e queira que aquilo seja resolvido pela mediação, faça o pedido de mediação, mas a outra parte não queira participar, no Brasil não se obriga. Existem alguns países que obrigam a participação na mediação, pelo menos a participação na primeira sessão de mediação. Países como a Argentina, por exemplo, fazem isso. É a mediação opt-out, né, que você tem que entrar, mas você pode sair se você quiser. Mas no Brasil não tem isso. Então, é um procedimento absolutamente voluntário. Se a pessoa não quiser, ela não participa. Importante a gente dizer que a mediação, ela é um procedimento também confidencial. Totalmente confidencial ou quase que totalmente confidencial. Tudo aquilo que é falado em mediação não pode ser levado para um futuro processo judicial, se houver, não pode ser levado para fora da mediação. As pessoas que participam da mediação, inclusive o mediador, não podem nem ser chamados, por exemplo, a servirem como testemunha em um processo judicial. Então, raríssimos casos, às vezes quando acontece algum crime, alguma coisa assim, se mitiga essa confidencialidade. Porém, a regra é que seja um procedimento confidencial. É um procedimento que está focado no futuro. Não se foca em encontrar culpados, e sim em estabelecer soluções para aquelas questões. E eu falo toda hora que é um procedimento, não é um processo, justamente para fazer bem essa diferenciação. Um processo tem prazos, tem regras extremamente rígidas que precisam ser cumpridas, tem recursos e tudo mais. A mediação já é um procedimento que tem fases, tem etapas a serem cumpridas, e o mediador, por isso que ele precisa ser formado, por isso que é importante ele ter a capacitação técnica,
porque ele aprende essas fases e essas etapas que fazem toda a diferença numa sessão de mediação, mas é já menos formal do que um processo. Então, a mediação pode ir se ajustando conforme as necessidades das pessoas. Então, como não tem tanto um formalismo, é mais simplificado. Quem é o protagonista ali são as pessoas que estão envolvidas naqueles conflitos. Os advogados são essenciais para auxiliar, para não permitirem que nenhum tipo de acordo seja feito sem que esteja conforme a lei. Mas é importante dizer que o direito, dentro de uma mediação, ele é utilizado, ele é observado, mas ele é colocado para funcionar dentro da realidade daquelas pessoas. Então, não é simplesmente impor um acordo que esteja de acordo com a lei. É criar um acordo que funcione para aquela realidade daquelas pessoas, que funcione dentro da realidade dos condomínios, que funcione dentro da realidade de um casal que está se separando, que funcione dentro da realidade de uma empresa que está dissolvendo a sociedade, enfim. Então, basicamente é isso. Agora, isso que a gente fala de mediação, isso que é mediação. Esse é um resumo. Bom, agora, esse momento que a gente está vivendo de pandemia e o que isso pode refletir nos condomínios? Bom, o ideal é que, num primeiro momento, como eu falei, para todas as questões que a gente vai resolver, a gente aplique a negociação. Mas, se você não, se dentro de um condomínio, por exemplo, não se teve oportunidade de negociar, ou se tentou negociar, mas não conseguiu, aí o ideal é que se busque os outros métodos de resolução, como, por exemplo, a mediação. Quando surgem os conflitos, na maioria das vezes, a causa é uma falha ou uma falta de comunicação. E a gente diz que, dentro dos condomínios, a primeira pessoa que pode assumir um papel relevante, importante na solução do conflito, quando ele surge, é o síndico. Porque se, na maioria das vezes, a causa é a falta ou a falha de comunicação, o síndico ele pode abrir esse espaço de comunicação. Então, ele tem ali um papel extremamente importante de dar oportunidade para que as pessoas digam o que está preocupando elas, quais são as vontades delas, os interesses delas, quais os impactos que aqueles conflitos estão gerando na vida delas. O síndico, ele pode ter condições de entender as questões e, sem deixar de observar as regras que estão dispostas nas convenções, nos condomínios, ajudar ali na busca de opções de solução. Só que, como eu falei, esse papel de negociar e do negociador, ele nem sempre é fácil de desempenhar. Então, às vezes, os condôminos, eles não estão abertos nesse primeiro momento para uma conversa. E mesmo que eles estejam abertos, eles não conseguem buscar opções de solução por meio dessa negociação direta. Então, eles precisam da ajuda de um profissional. E aí, quando isso ocorre, é chegado o momento, então, de lançar a mão, por exemplo, da mediação. Dentro dos condomínios, isso é muito difícil de fazer, porque existe um dos princípios básicos na negociação, para ela dar certo, é você conseguir separar as pessoas dos problemas que existem. E como o condomínio trata de relações continuadas, muitas vezes as pessoas não separam. Elas acham que aquele problema que elas estão enfrentando tem a ver com aquela pessoa.
e nem sempre é assim. Deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente um dado importante, que é aqui o levantamento da ABADI, Associação Brasileira de Administradores de Imóveis. Com a pandemia, com a quantidade de questões que foram surgindo, a associação fez um levantamento no início do ano passado, já em março, eu acho, sobre os conflitos que estavam surgindo nos condomínios. E a conclusão desse levantamento foi o seguinte: primeiro, que o número de reclamações entre vizinhos nos condomínios triplicou desde quando eles fizeram esse levantamento, desde março. Segundo, que 72% das reclamações estão relacionadas a barulho nas unidades, em especial a obras em apartamentos. Terceiro, a segunda maior reclamação é o descumprimento das regras de isolamento e procedimentos. Bom, vamos nos ater um pouquinho sobre essas informações aqui que foram trazidas pela ABADI. Quando esse levantamento traz a informação de que a maior parte das reclamações nos condomínios está relacionada a barulho, a primeira impressão que a gente tem é de dizer, nossa, que parece ser um problema relativamente simples de ser resolvido. Parece que as questões, na maior parte das vezes, são simples. Mas, na verdade, quando a gente faz mediações, a gente, como mediadora, a gente busca o cerne daquela questão. Às vezes, a pessoa diz, o problema do meu vizinho é o barulho que ele faz. Mas, se você for investigar, a questão pode não estar limitada somente ao barulho. Principalmente por conta do nosso estilo de vida que mudou muito com o isolamento forçado que a gente está fazendo, né, até hoje, outros fatores entraram na jogada. Então, modo de vida, hábitos, diferenças culturais, filhos, trabalho em casa, tudo isso envolve essa temática, né, que pode ser jogada assim como um simples barulho. Então, o mediador, sendo uma pessoa imparcial, devidamente capacitada, é capaz de analisar cada uma dessas questões, cada uma dessas reclamações, analisar o ambiente, né, que está acontecendo, acessar os fatores que são determinantes para aquele conflito estar surgindo, estar acontecendo, e ajudar a criar um cenário que seja propício para a construção das soluções. Bom, eu vou compartilhar aqui novamente com vocês a minha tela, porque depois desse levantamento da ABADI, foi feito um documento, um protocolo. A ABADI achou importante fazer um protocolo das melhores práticas em mediação condominial. A autora é a Vânia Baeta, uma mediadora nossa da CAMES, especializada em mediações condominiais. E esse protocolo, ele tem a função de ser um guia para as pessoas todas as pessoas que estão envolvidas nesse mundo dos condomínios. Um guia para os síndicos, um guia para os administradores, um guia para os moradores, para os advogados, enfim. Ele traz vários aspectos da mediação
e as vantagens que são possíveis de chegar com a mediação quando a gente tem os conflitos. Primeiro que, assim, a mediação, ela pode ocorrer em vários locais. Ela pode ocorrer dentro dos condomínios, ela pode ocorrer dentro dos tribunais de justiça, e sem puxar um pouco de sardinha para o meu lado, mas o melhor local que ela pode ocorrer é dentro das câmaras privadas de mediação. Isso por quê? Porque as câmaras, elas se mostram como um local neutro para resolver aquela questão. E muitas vezes dentro do condomínio você não consegue isso. Os tribunais de justiça são também bons locais, porém, na maior parte das vezes, eles designam conciliadores, que, como eu falei para vocês logo no início da minha apresentação, são pessoas que são capacitadas para resolver questões menos complexas. E dentro das câmaras privadas de mediação, você já pode ter mediadores, inclusive mediadores que sejam especializados em matéria condominial, como, por exemplo, a nossa mediadora a Vânia, que fez esse protocolo para a Abadia. Mas o local, ele pode ser diverso. As técnicas também que são aplicadas, esse protocolo traz um pouquinho das técnicas que nós aplicamos, como, por exemplo, brainstorming, escuta ativa. São técnicas, assim, que os mediadores estudam muito para poder fazer boas mediações. Os participantes dentro das mediações, especificamente nas questões condominiais, podem ser aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas no conflito, também pode ser o síndico, também precisam, né, a gente acha essencial que tenha os advogados, e também podem ter casos de participar pessoas que não estão diretamente envolvidas, mas indiretamente envolvidas. Importante que vocês saibam que os documentos que são gerados em uma mediação, tanto o acordo quanto o não acordo, porque se não se chegar a um acordo também gera-se um termo de não acordo, mas esses documentos, eles têm toda a validade, a gente chama de títulos executivos extrajudiciais, porque são feitos fora do Poder Judiciário, dentro das câmaras privadas, e se for dentro do Poder Judiciário, se uma mediação estiver ocorrendo dentro do Poder Judiciário, vai ser um título executivo judicial. Mas os termos, os documentos que são gerados em mediações dentro das câmaras privadas valem como se fosse uma sentença. Tá? Bom, então, basicamente essas são algumas características do funcionamento da mediação. E por que, então, escolher a mediação? Primeiro, nesse momento que a gente está vendo, super complexo, de grandes desafios, e com os condomínios sendo ambientes de conflitos emergindo o tempo todo, a mediação ela tem uma grande vantagem, que é propiciar um menor desgaste emocional que for possível. Isso porque existe uma coisa que a gente chama em mediação de escalada do conflito, e a mediação serve para evitar essa escalada do conflito. Então, quanto antes o síndico chegar, quanto antes o administrador chegar, seja com a sua intervenção direta, seja aplicando a mediação, ele evita essa escalada do conflito. Quer dizer, aquele conflito começa pequenininho, com uma reclamação ali básica, direta para o seu vizinho,
ele pode ir aumentando, chegar a níveis assim que você já nem consegue mais uma solução. Então, quanto antes tiver uma intervenção através desses métodos mesmo, isso ajuda para que o desgaste emocional seja menor. E isso é importante também dentro dos condomínios, porque a gente está falando de relações continuadas, relações complexas e relações continuadas. E a mediação, ela busca preservar essas relações o máximo que ela puder. Sem contar que quando você consegue chegar a acordos dentro de mediações, é muito mais satisfatório. As pessoas ficam muito mais satisfeitas, porque elas mesmas conseguiram resolver aquela questão, muito melhor do que se elas tivessem ajuizado uma ação, envolvido ali uma pessoa que não tem nada a ver com a questão, que muitas vezes não é especializada no assunto, e vai dar uma solução que, inevitavelmente, um vai ficar feliz e outro vai ficar triste. Então, a mediação, ela traz essa satisfação, esse conforto e essa permanência das relações, essa continuidade das relações. Sem contar que para o condomínio é muito interessante, porque reduz tempo. Mediações normalmente são muito céleres. Você pode resolver uma questão em uma sessão de mediação, que na CAMES, por exemplo, um primeiro ciclo de mediação pode durar até 4 horas. Então, assim, em 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, você resolver uma questão que está angustiando por muito tempo, isso não tem preço. E sem contar os custos. Os custos de mediação, vocês podem ter certeza que para um condomínio vão ser muito menores do que os custos de um processo judicial. Além disso, pensando a longo prazo, porque a mediação sempre pensa a longo prazo, normalmente o que a gente tem de estatística é que normalmente os acordos que são feitos em mediação, eles têm uma taxa de execuibilidade muito grande. As pessoas cumprem porque foram elas que decidiram e elas acham que aquilo é realmente bom para elas. Então, a execuibilidade dos acordos é muito grande. Bom, para complementar aqui, eu queria trazer para vocês uma outra contribuição, além dessa do protocolo da ABADI, que é uma contribuição da jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 1.733.370, originário do estado de Goiás, ele tomou uma decisão muito interessante, que privilegia a importância das assembleias e das convenções nesse aspecto da aplicação de outros métodos de resolução de conflitos sem ser o processo judicial. Bom, o STJ, o caso era o seguinte: um morador de um condomínio de Goiânia, um condomínio fechado de casas, que são aquelas casas que são todas iguais, ele ajuizou uma ação para poder fazer uma modificação na fachada do imóvel dele. Inicialmente, não sei dizer para vocês qual era a modificação, o tamanho da modificação, mas inicialmente foi o juiz deferiu o pedido dele para autorizar. Se não me engano, era a substituição do piso, da garagem, uma coisa assim. Mas como ele mora, não sei se mora ainda, mas num condomínio que todas as casas são iguais, essa substituição do piso da garagem era uma questão. Então, inicialmente, o juiz deferiu o pedido dele para autorizar que ele trocasse o piso.
Só que foi interposto um recurso dizendo o seguinte, que aquele pedido não tinha como prosperar, porque a convenção do condomínio estabelecia, uma convenção do condomínio aprovada em Assembleia Geral, estabelecia que todos os litígios envolvendo o condomínio seriam resolvidos via conciliação ou via arbitragem. E essa convenção, ela estava registrada em cartório. Então, ela era válida perante terceiros, conforme determinação legal. Ninguém podia ignorar o que estava nessa Constituição, ninguém podia ignorar que essa Constituição estabelecia que qualquer questão, qualquer conflito que tivesse, não ia ser resolvido através de uma ação judicial, tinha que ser resolvido fora do judiciário. Mas aí, o que acontece? Qual era exatamente o problema disso? É que esse morador que entrou com a ação judicial, ele entrou depois que já tinha sido estabelecido, ele comprou a residência dele depois que já tinha sido estabelecida essa convenção, enfim. Então, ele alegou que essa convenção tinha que estar lá na escritura de compra e venda do imóvel dele, ou ele tinha que ter sido notificado que existia essa regra na convenção, porque ele adquiriu o imóvel depois que isso foi deliberado e aprovado pela Assembleia. Bom, o nosso Código Civil diz que a convenção é uma norma interna que disciplina as relações entre os condôminos, a forma de administração dos condomínios, a competência das assembleias e tudo mais. E as convenções, o Código Civil também permite que elas tenham outras regras que os interessados ali, os condôminos, queiram estipular. E aí surgiu, então, nesse recurso, a discussão acerca dessa eficácia dessa cláusula, que a gente chama de cláusula compromissória arbitral, dentro desta convenção de condomínio. Não há dúvidas de que, dentro do mundo jurídico, a gente não há dúvidas quando a gente tem uma convenção que estipula que os conflitos têm que ser resolvidos por meio de uma arbitragem. Isso é uma visão já estabelecida dentro do mundo jurídico. Se você tem ali uma cláusula que estabelece a arbitragem, você tem que cumprir essa cláusula. Essa questão dos condomínios, ela foi nova, ela foi diferente. Mas o voto que prevaleceu foi do ministro, deixa eu achar aqui no voto, acho que foi do ministro, o voto vencedor foi do ministro Moura Ribeiro. Ele disse o seguinte: o Código Civil estabelece que a convenção de condomínio, se ela é aprovada por 2/3 das frações ali dos moradores, das unidades, ela é obrigatória. Então, não há o que se discutir, não há o que se falar se a convenção é válida ou não. Se ela foi aprovada, ela é válida, e ela é válida de acordo com todas as regras que ela colocou ali. Isso até é objeto de uma súmula, a súmula 260, que diz que a convenção de condomínio aprovada, mesmo que ela não tenha registro no cartório, ela é eficaz para regular as convenções entre os condomínios. Então, essa convenção desse condomínio, ela estava devidamente aprovada, ela estava, inclusive, registrada no cartório, então, ela era totalmente válida. Então, a disposição dela, que falava que
todos os conflitos que surgissem e envolvessem um condomínio seriam resolvidos via conciliação ou via arbitragem, ela estava totalmente válida. E isso eu compartilhei com vocês para poder trazer aqui para vocês a importância das convenções de condomínio, das assembleias e de tudo que é estipulado nesses ordenamentos, né, vamos dizer assim, que são verdadeiros ordenamentos internos, né, dos condomínios. E por último, eu quero compartilhar aqui com vocês, dentro dessa ideia das cláusulas, eu quero trazer aqui para vocês uma outra contribuição, que é da própria Camis. Existem várias câmaras privadas de mediação e arbitragem que estão aí no mercado hoje em dia. Antigamente tinham menos, hoje em dia tem mais. A Camis é uma delas. E realizam um trabalho excelente, tem mediadores e árbitros de muita competência, de muita qualidade, e a Camis busca sempre trazer o máximo de contribuições que a gente puder para a sociedade, para todos aqueles que queiram se utilizar desses serviços. Então, nós desenvolvemos até um modelo de cláusulas de mediação e de arbitragem que pode ser seguido por qualquer pessoa que se interesse em resolver os seus conflitos por meio desses métodos. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês, só para vocês, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver uma cláusula assim, mas esse é um tipo que a gente tem ali no nosso site. É claro que podem ser feitas de outras formas, mas são simples, são básicas. Então, por exemplo, no nosso modelo aqui a gente coloca que todas as disputas ou controvérsias relativas ao presente contrato, estatuto, acordo, enfim, vai depender do caso, ou com eles relacionados, serão resolvidos por meio de procedimentos de mediação e de arbitragem, os quais serão administrados pela Camis. Podem ser administrados por outra Câmara. O procedimento será administrado pela Camis, que atuará em conformidade com o seu regulamento. Isso é muito importante que os síndicos, os administradores tenham em conta. Se for escolher uma câmara privada para resolver as questões que surgirem nos condomínios, escolham aquelas câmaras que tenham regras muito bem estabelecidas de como funcionam os seus procedimentos, que tenham, no mínimo, um regulamento, que tenham, no mínimo, um código de ética, porque mesmo dentro desses procedimentos surgem questões e é preciso que ali a instituição privada consiga resolver, com base em regras muito claras, todas as questões que surgirem. Aqui a gente continua, concluindo as partes ou o mediador pela impossibilidade de acordo, será o litígio definitivamente solucionado por arbitragem. É importante que esse tipo de cláusula ele faz um caminho, que é um caminho que primeiro passa pela mediação e depois ele vai para a arbitragem. Não necessariamente esse caminho é obrigatório, você pode só ter a mediação para resolver o conflito, ou você pode só ter a arbitragem e aí já ir direto para um ou para outro, ou como nesse caso de Goiânia, que eu acabei de citar, que previa a conciliação e a arbitragem. Então, a escolha do método vai depender da decisão mesmo interna das pessoas. Custas e honorários dos procedimentos têm que estar previstos. É importante que a gente estabelece como regra que sempre que houver um conflito, as custas e os honorários sejam rateados igualmente entre as partes. Isso é um caminho que a gente utiliza
para que todas as partes que participam do procedimento tenham um compromisso com aquele procedimento, porque senão fica só uma parte arcando, né? E como a mediação já é um procedimento voluntário, isso pode ser ruim. E aqui tem algumas outras regras que a gente estabelece, não necessariamente elas precisam existir, mas foi só para compartilhar aqui um pouquinho com vocês. Está disponível no nosso site, tá? Se vocês quiserem olhar lá. Mas, como eu falei, há instituições muito sérias hoje em dia no mercado que realizam esse trabalho. A questão condominial é uma questão que vem ganhando corpo, ganhando força, como uma das áreas mais importantes que a gente pode desenvolver os trabalhos, principalmente de mediação. Isso porque lida com relacionamentos, com questões complexas, então a gente consegue auxiliar e ajudar muito nisso. Bom, era isso que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. Eu agradeço o tempo, eu até desculpa de antemão se eu não consegui acompanhar aqui o tempo, não sei se eu estou no tempo ou fora do tempo, mas... Tá certinho, doutora Maria. Obrigada. A gente agradece, viu? Muito obrigado aí, doutora Maria Antonieta. A gente tem algumas perguntas aqui, se a senhora puder responder, que a gente ainda tem um tempo. Sim. A senhora elencou as vantagens da solução de conflitos através das câmaras de mediação e arbitragem, não é isso? Mas isso. Quaisquer conflitos podem ser tratados nessa esfera? Quaisquer conflitos? Os conflitos condominiais, a gente pode dizer que sim, porque, na verdade, a regra que nós temos é que pode ser objeto de mediação ou de arbitragem todos aqueles conflitos que envolvam direitos disponíveis, né, que você pode dispor, abrir mão, ou então aqueles direitos que você não pode abrir mão, mas que admitam que você faça um acordo, uma transação. Dentro dos condomínios, normalmente a gente fala de questões de direitos que você pode acordar, que você pode modificar, ou questões patrimoniais. Então, a gente pode dizer que sim, nas questões condominiais, praticamente todas as questões podem ser objeto de mediação. Certo. Nota-se que muitos conflitos no segmento da administração de condomínios, eles ocorrem devido à falta de gestão, né, ou à má gestão condominial. A senhora acredita que uma empresa devidamente registrada, ou um profissional, com seu profissional com responsável técnico, com as competências e habilidades para administrar, gerenciar, reduziria esses conflitos, seja na esfera judicial ou na esfera extrajudicial? Com certeza, Rafael, essa pergunta é muito boa, porque quando a gente fala de gestão, a gente precisa de capacitação para isso. Hoje em dia, essa capacitação está sendo exigida de várias formas e de todo mundo. O síndico, por exemplo, ele é uma figura, o administrador também, e o que está sendo exigido deles hoje em dia é muito diferente do que era exigido deles até um tempo atrás. Então, é a oportunidade que eles têm de desenvolver outras competências, como, por exemplo, competências de negociação, competências de comunicação. Então, se ele tiver essa capacidade, ou se for registrado, melhor ainda. A contribuição vai ser muito maior. Certo. A nossa conselheira, a diretora da fiscalização, a Ieda Rosa, ela pergunta: a modificação dentro de um condomínio que envolvam custos constantes e elevados para todos sempre deve ter a aprovação de 100% dos condôminos, como determina a convenção?
a modificação constante lá dentro de um condomínio tem um custo elevado. Então, ela tem que haver aprovação de 100% dos condôminos? Olha, isso depende das regras que são estabelecidas dentro de cada convenção, né? Como eu falei, até estava no julgado que eu mencionei, do STJ, o importante é que tenha a aprovação de 2/3 dos condôminos. Então, se tiver essa aprovação de 2/3, as regras da convenção vão ser válidas, mas isso pode variar um pouco dependendo de cada convenção. Ok. Até que ponto o síndico pode interferir numa relação de conflito entre esses moradores? Até que ponto ele pode chegar aí? Olha, ele deve ser a primeira pessoa, né, que pode ajudar ali interferindo de alguma maneira. Se ele vê se ele visualizar que aquela interferência dele não está resolvendo, por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo elas mesmas tratar aquele assunto diretamente, ou se ele vê que ele nem está tendo a oportunidade de fazer isso, aí ele já tem que recuar e lançar mão de outras formas, lançar mão de uma terceira pessoa que seja neutra, enfim. Certo. Tem mais uma pergunta aqui da Maria Aparecida, da Costa Alves. A Assembleia é soberana à Convenção? Ela é soberana à Convenção dos moradores? Não é soberana. A Convenção é que prevalece. A Convenção é que prevalece. Certo, muito obrigado. Então, doutora Maria Antonieta, por sua excelente apresentação. Nós agradecemos também ao professor Daniel, né? Apesar de ter tido problemas no áudio, o tema foi de extrema importância, de extrema importância no que tange a gestão de condomínios. Então, o professor Daniel, o administrador Daniel, se disponibilizou a realizar a palestra novamente, em data a ser definida, certo? Agradecemos também a todos a compreensão e pela participação no evento de hoje. Tá? Nós lembramos que as perguntas que não foram respondidas, ou se tiverem outras perguntas, podem mandar lá no eventos@cramg.org.br, que a gente repassa para a doutora Maria Antonieta e também para o Daniel, ok? Então, a gente dá continuidade amanhã ao evento, ao seminário, iniciando também às 18h30, com a mesa redonda que irá debater o tema a gestão condominial e seus principais desafios. Não deixe de se inscrever no canal, acionar as notificações no sininho ao lado para ser avisado quando novas palestras começarem. Muito obrigado novamente, uma boa noite e até amanhã. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.